Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em um só lugar. De repente, veio um som do céu, semelhante a um vento soprando muito forte, que tomou conta de toda a casa em que eles estavam. Eles viram chamas parecidas com línguas de fogo, que se separaram e tocaram em cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em diferentes línguas, pois o Espírito lhes deu essa habilidade. Nessa ocasião, havia judeus devotos, vindos de todas as partes do mundo, morando em Jerusalém. Quando eles ouviram esse som, uma grande multidão deles se reuniu. Eles ficaram confusos, porque todos ouviam sua própria língua sendo falada. Eles ficaram totalmente maravilhados e disseram: essas pessoas que estão falando não são todas da Galileia? Então, como é possível que estejamos todos conseguindo ouvi-los falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e da área da Líbia, próxima de Cirene. Alguns de nós são visitantes, vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo. Outros de nós são de Creta e da Arábia. Todos nós os ouvimos falando em nossas próprias línguas sobre todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Eles todos ficaram impressionados e confusos. Eles se perguntavam: o que isso significa? Mas outros zombavam e diziam: eles devem ter bebido muito vinho. Então, Pedro se levantou com os outros 11 discípulos, e falou em voz alta: meus amigos judeus, e todos que moram aqui em Jerusalém, prestem atenção em mim, pois eu lhes explicarei o que está acontecendo. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. São apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é justamente o que o profeta Joel previu. Deus disse: nos últimos dias, eu irei derramar o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas irão fazer profecias. Os seus jovens terão visões, e os velhos irão sonhar. Eu irei derramar o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles farão profecias. Eu também lhes mostrarei sinais milagrosos, vindos tanto do alto dos céus, quanto de baixo, da terra, em forma de sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará negro, e a lua ficará vermelha como sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Mas, quem pedir a ajuda do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute isto: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus diante de vocês. Como vocês bem sabem, Deus demonstrou isso por meio dos milagres e sinais poderosos que ele realizou por intermédio de Jesus, exatamente aqui no meio de vocês. Deus, sabendo antecipadamente de tudo o que aconteceria, seguiu o seu plano e resolveu entregar Jesus a vocês. Pelas mãos de homens maus, vocês mataram Jesus, pregando-o em uma cruz. Mas Deus o trouxe novamente à vida, libertando seu filho do poder da morte, pois não era possível que a morte o mantivesse preso. Davi disse a respeito dele: eu sempre via o Senhor diante de mim. A minha fé não será abalada, pois ele está à minha direita. É por isso que eu me sinto tão feliz. E é por isso que as minhas palavras demonstram tanta alegria. Por isso o meu corpo está repleto de esperança, pois eu não serei abandonado pelo Senhor na hora de minha morte, nem ele permitirá que o seu santo apodreça. O Senhor me mostrou os caminhos da vida, e, na sua presença, me encherá de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, falarei com clareza a vocês a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda se encontra aqui conosco até hoje. Ele era um profeta, e sabia que Deus tinha lhe prometido, sob juramento, colocar um dos seus descendentes em seu trono. Davi viu o que aconteceria e falou sobre a ressurreição do Cristo, pois ele não foi abandonado na morte, nem o seu corpo apodreceu. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Agora, ele está sentado ao lado direito de Deus, e recebeu o Espírito Santo do Pai, como lhe foi prometido. E Jesus derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Pois, Davi não subiu aos céus, mas disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se aqui à minha direita, até que eu tenha feito dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Agora, que todos em Israel estejam completamente convencidos disso, Deus fez com que esse Jesus, que foi morto por vocês em uma cruz, se tornasse tanto Senhor quanto Messias.
Quando as pessoas ouviram isso, ficaram com a consciência pesada. Elas perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que nós devemos fazer? Arrependam-se. Pedro respondeu: Todos vocês devem ser batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, ou seja, para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a falar, dando o seu testemunho com muitas outras palavras. Ele os alertou: salvem-se dessa gente má. Aqueles que aceitaram o que Pedro dizia foram batizados, e, assim, naquele dia, somaram-se quase 3.000 pessoas ao grupo dos seguidores de Jesus. Eles se dedicavam ao que os apóstolos ensinaram, a comunhão entre os irmãos na fé, a dividir o pão e as orações. Todos estavam muito admirados, e os apóstolos fizeram muitos milagres e maravilhas. Todos os que criam estavam juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam suas propriedades e os seus bens, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, eles continuaram a se reunir no templo, e a dividir o alimento em suas casas. Eles participavam das refeições com humildade e alegria. Eles louvavam a Deus, e todos tinham simpatia por eles. Todos os dias, o Senhor acrescentava ao grupo aqueles que iam sendo salvos. Atos capítulo 2. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.